Tá ok, então vamos lá. Voltando a falar do nosso estágio, né? Então, o que a gente acordado, então, né? Que nós faríamos a parte da regência piloto, elaboração de plano de aula, nós fazemos um teste de uma reunião no Zoom, tá bom? E aí, quem puder ficar depois no final para a gente fazer esse teste, quem conseguiu baixar, tá ok? Então, uma coisa que eu preciso saber de vocês alguns professores, os coordenadores, eles já retornaram, né? Eles estão fazendo home office e os coordenadores, muitos, estão na escola, tá? A Kelly está pedindo para eu repetir, né, Kelly? Eu vou repetir então. O nosso estágio era para acontecer todo no segundo semestre, certo? Porque a probabilidade é de que as aulas não voltem no primeiro semestre, tá, gente? Infelizmente, eu trabalho na educação básica aqui e a perspectiva é de que não volte no primeiro semestre, certo? Entendido até aqui? Então, o nosso estágio avançaria toda essa parte de observação, participação, elaboração de plano, regência piloto e regência final, tudo para o segundo semestre ou até para o próximo ano, dependendo de quando voltar. Porque vocês imaginem que situação que essas escolas vão voltar, gente. Com todo esse conteúdo para revisar, né? Eles vão voltar numa situação muito complicada. Tá ok até aqui? Me deem um ok aí, por favor, quem estiver me ouvindo. Virtual, certo? Ok, Bárbara, obrigada. Então, vai ser difícil nós conseguirmos o campo do estágio. Exatamente isso que eu falei para eles, Kelly. Mas nós precisamos fazer, pelo menos alguma coisa da parte prática lá na escola. Então, o que ficou acordado assim, ó? Nós vamos elaborar o plano de aula, vamos fazer a regência piloto de maneira virtual, vocês vão apresentar a aula para mim e para a Bárbara, e eu vou passar tudo isso organizado melhor depois para vocês, tá? E nós vamos nos organizando. Então, o que eu preciso saber agora? Quem tem condições de entrar em contato com a coordenação da escola, ou quem tem relação com o professor e que pode pedir um conteúdo de matemática para você elaborar um plano de aula. Mas que conteúdo seria esse? Então, quando voltar às aulas, eles vão ter que revisar os conteúdos. Então, você conversaria com a coordenadora ou com a professora para eles passarem um conteúdo que ela tem certeza que é um conteúdo principal que vai ter que ser revisado quando voltar à aula, certo? Que são dos principais conteúdos-chave da matemática. E aí vocês vão elaborar um plano de uma aula diferente, de uma aula lúdica, voltada para revisão de contato. Então, tem algumas pessoas que têm uma boa relação com a escola, que já trabalham na escola, que têm contato com o professor, que têm contato com o coordenador. Então, eu preciso que essas pessoas, esses acadêmicos que têm condição, conversem com a professora, com a coordenadora na segunda-feira, e até terça-feira, que dia, gente? Terça-feira é dia 14, que vocês vão aplicar a regência quando voltar à aula. Que aí nós vamos começar, então, a elaborar esses planos de aula e vocês vão fazer a regência preliminar virtualmente, certo? E aí, muito boa a sua pergunta, Ana. E quem não conseguir? Então, eu e a professora Bárbara estaremos fazendo contato com as escolas, pegando quais são esses conteúdos chaves, tá? E aí nós vamos fazer uma distribuição desses conteúdos com vocês. Então, eu peço que vocês mandem para mim no particular, quem é a dupla, só um da dupla mande, e quem é individual, mande para mim qual é a série que você tem preferência de dar a regência, tá? Eu sugiro para vocês fazerem entre o primeiro e terceiro ano, tá bom? Então, todo mundo conversa com a coordenadora ou com o professor de primeiro a terceiro ano, pega um conteúdo básico da matemática que precisa ser revisado quando voltar à aula, para você elaborar um plano e dar a regência
de uma atividade que vá até 2 horas de regência, ok? A princípio, é isso que nós vamos fazer. Elaborar um plano de aula para uma regência de 2 horas lá na escola. Por quê, gente? Porque nós temos a noção de que quando voltar, eles não vão poder ceder 8 horas para o estagiário. Tá? Então, nós estamos tentando fazer essa adaptação e nós vamos conversar. Ok, quem conseguiu esse conteúdo e qual é a série? E quem não conseguiu, escreva para mim, professora, não consegui, mas eu tenho preferência pela série tal. E aí eu e a Bárbara vamos ver o conteúdo e vamos passar para vocês começarem a elaborar o plano de aula. Vocês com todas essas datas, tá? Como vai ser os nossos próximos encontros, tá? Vocês vão ter uma semana para elaborar esse. E aí, as regências piloto, eles vão começar no dia 30/4. Certo? Então, eu vou retomar aqui, Letícia. Atualizem a página que eu vou retomar, tá? Até terça-feira, quem conseguir pegar o conteúdo, certo? Vai mandar para mim o conteúdo e a série. Quem não conseguir pegar o conteúdo, vai passar para mim, professora, não consegui o conteúdo, mas eu gostaria de dar regência no primeiro ano, ou no segundo ano, ou no terceiro ano. E eu e a Bárbara vamos ver um conteúdo para você preparar o seu plano de aula e dar sua regência. E aí, quando voltar, você vai conversar uma atividade com começo, meio e fim, que revise um conteúdo matemático por 2 horas. Ok? Então, nesse momento, a regência de vocês vai ser de 2 horas. O plano de aula que nós vamos fazer é para depois vocês irem na escola e dar 2 horas de regência. Ok? Entendido, Bianca? Estou percebendo que está travando bastante aqui na minha tela. Vão me dando ok aí, gente. Certo? Combinado, então? Até terça-feira, quem conseguir os conteúdos vai mandar para mim. Conteúdo e série. Quem não conseguir, manda a professora não conseguir e quero dar a minha regência no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Ok? Certo? E nós vamos conversando pelo grupo, eu vou passando as orientações para vocês, tá? E agora eu gostaria, então, de passar para nós fazermos o teste. Não, Letícia. Então, o que nós vamos fazer até nesse momento? Vocês não vão fazer a regência sem observação e participação, tá? É bem provável que fique reduzida a quantidade de horas, tá? Mas pelo menos na turma que vocês vão dar regência, vocês vão ter que fazer algumas horas de observação e participação. Mas tudo isso nós vamos aguardar que deve vir maiores orientações do MEC também, tá bom? O que nós vamos fazer agora é a regência preliminar, aquela aula piloto. Vocês vão elaborar o plano de aula e vocês vão dar a regência aqui, para mim e para a Bárbara, entendeu? Pelo aplicativo Zoom, nós vamos fazer uma aula piloto virtual. E eu vou fazer depois a distribuição dos grupos, tá? Nós vamos ter 7 grupos e vamos ter 5 noites de regência. Então, nem todo mundo vai conseguir ver a regência de todo mundo, tá? Eu vou separar 7 grupos, e esses 7 grupos vão participar de uma reunião no Zoom, em que vão ser apresentadas essas aulas piloto, ok? Então, eu trago mais informações para vocês, vou informando vocês pelos grupos, tá? Pelo grupo de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, que eu estou à disposição, tá? Então, essa foi uma forma que nós encontramos, gente, de não ficar totalmente parado o estágio. Combinado? Escrevam aí para mim, combinado. E aí vocês vão, então, segunda, no máximo terça, conversar com as coordenadoras, porque as coordenadoras já foram chamadas de volta, tá, gente? Elas já estão nas escolas, elas estão gravando vídeo, elas estão orientando os professores para fazer live, para preparar a atividade, então todo mundo já está trabalhando. Então faz uma ligação na escola, conversa com a coordenadora, explica, né?
se a coordenadora pode conversar com uma professora para passar esse conteúdo, e vocês vão me dando esse feedback, tá bom? Eu fico no aguardo do feedback de vocês até terça-feira. Quem não me passar conteúdo e ano, eu e a professora Bárbara vamos fazer essa divisão, um sorteio de alguma forma. Beleza? Que bom, todo mundo escrito aí combinado, né? A Débora vai tentar baixar o aplicativo, né, Débora? Qualquer coisa, você pode chamar eu, a professora Bárbara, tá? Nós estamos fazendo teste esses dias também, utilizando o aplicativo, que tudo é muito novo para nós, tá bom? Beleza, gente? Então, as nossas regências piloto vão começar no dia 30 de abril. Nós vamos ter 5 quinta-feiras de regência piloto, começando no dia 30 de abril. Beleza? Daí eu vou passar o cronograma para vocês. Até o dia 19, vocês têm que mandar o plano elaborado para mim e a Bárbara corrigir. Mas eu vou passar um informativo certinho com todas essas informações, ok? O nosso horário está se findando, né? Exatamente 8h50. E aí nós vamos conversando, então. Não saiam daí que eu vou passar para vocês o link da nossa reunião pelo Zoom, tá bom? Quem já baixou o aplicativo, então eu já vou passar o link para vocês, ok? Aguardem um minutinho aí, que eu vou abrir o nosso aplicativo aqui. E vou abrir uma nova reunião e vou passar o link para vocês entrarem. Olha lá, gente. Esse é o link para a nossa reunião pelo Zoom. Certo? Chegou aí para vocês? Cliquem nesse link, então, e ele vai levar vocês para o aplicativo do Zoom, para vocês entrarem aqui na sala de reunião que eu estou. E aí vocês vão ver que nós vamos estar fazendo uma webconferência. Uma conferência online, uma reunião online, em que todo mundo pode falar, tá? Desde que você abra o seu microfone. Tá ok aí? Bárbara, tá ok? Conseguiu entrar? Então, quem for entrando vai aparecer para eu autorizar aqui. Então, nesse momento, gente, eu encerro a nossa transmissão da nossa live, da nossa aula, tá? Um beijo para todos vocês. Boa sorte aí para vocês conseguirem esse conteúdo. Continuem se cuidando, tá? E nós vamos passar a falar agora pelo aplicativo do Zoom, ok? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo contato.